Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 204 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim, Página 5 e também coluna de livros que edito no Portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Blue Sky como Rodrigo Casarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Também assine a newsletter da Página 5. Basta se cadastrar no página5.substack.com, link na descrição do episódio. Quem quiser contribuir com uma grana para fortalecer o trabalho, pode assinar a versão paga da News. Além de dicas exclusivas, os assinantes podem participar de encontros virtuais e do clube de leitura da Página 5. Aqui as nossas próximas leituras. Em outubro, no dia 20, será a vez do doloroso Homens ao Sol, de Ghassan Kanafani, um dos principais nomes da literatura palestina. E em dezembro conversaremos sobre uma das escritoras brasileiras mais aplaudidas dos últimos anos, Micheline Verunchik. O livro escolhido é Caminhando com os Mortos, vencedor do Prêmio Oceanos de 2024. Rosa Monteiro, Javier Cercas, Dulce Maria Cardoso, Juan Gabriel Vasquez, Bernardo Carvalho, Walter Ugumãe, Mia Couto, Milton Ratum, Tatiana Salem Levi e de Jaimília Pereira de Almeida. Foi com esse admirável time de autores que o jornalista Ricardo Viel se encontrou para, mais do que entrevistas, bater longos papos. Ricardo queria conhecer melhor essas pessoas, compreender como elas lidavam com a escrita, o que pensavam de assuntos caros ao mundo literário. Uma pergunta recorrente: a literatura serve para algo? Agora, essas conversas profundas chegam aos leitores no livro Sobre a Ficção, Conversas com Romancistas, publicado pela Companhia das Letras. Diretor de comunicação da Fundação José Saramago, Ricardo é brasileiro, mas vive desde 2013 em Lisboa. Ele também é autor de Um País Levantado em Alegria, Simuladores de Vuelo e La Revolución Amable, além de ser um dos organizadores de Com o Mar por Meio, que reúne cartas trocadas entre Jorge Amado e Saramago, e um dos editores de Saramago, Os Seus Nomes. É com o Ricardo o papo desta edição do podcast. Ricardo Viel, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Ricardo, te chamei para conversar com a desculpa do lançamento do Sobre a Ficção, que sai agora pela Companhia das Letras. Mas é um livro que trilhou uma história peculiar. É um livro que já chegou na mão de algumas dezenas de milhares de leitores, né? Ele teve uma edição pela Tag, antes de ter essa edição que está chegando nas livrarias, e que me parece que uma outra versão dele, ou algo próximo a ele, já saiu em espanhol com outro nome, como Simuladores de Vuelo. Você pode falar um pouco sobre essa terceira versão desse livro, que agora finalmente chega para todos os leitores brasileiros que queiram comprá-lo por aí? Rodrigo, prazer falar com você, obrigado pelo convite. É verdade, esse livro tem uma história curiosa, cara. Deixa eu ver se eu consigo contar com detalhes sem ser muito longo, mas assim, esse livro eu comecei a fazer ele em 2015, há 10 anos atrás. E quando eu comecei a fazer esse livro, aliás, é um conselho que eu dou para pessoas que queiram escrever livros, não sigam esse padrão. Eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer ou seja, de onde é que eu ia publicar, quando, sabe? Foi uma loucura mesmo. O que aconteceu foi, eu comecei pelo meu trabalho na Fundação, né? Eu trabalho na Fundação José Saramago desde 2013. Eu comecei a ter muito contato com autores e autoras que eu gostava e muitas vezes conseguia passar um tempo com eles. Como eu continuei também escrevendo para o Brasil, colaborando com algumas revistas, suplementos literários, às vezes eu até fazia entrevistas com eles e publicava no Brasil, e tinha sempre a sensação de que a conversa tinha rendido muito mais do que o que tinha sido publicado, né? Normalmente o jornal te dá uma página, com muita sorte 2 páginas, e tem sempre um gancho, né? No jargão jornalístico, aquilo. O último livro que a pessoa publicou, ou que saiu no Brasil, ou um prêmio literário que ganhou, participação numa feira literária importante, e eu senti isso, que sempre ficava de fora muita conversa boa, assim. E eu comecei a pensar que talvez valesse a pena eu fazer entrevistas mais longas,
e publicar num livro. Só que comecei a fazer isso, comecei a fazer esse convite para os autores e autoras, sem ter muito ideia de onde é que eu ia publicar, quando. E se você perceber, as entrevistas, elas não têm elas falam muito pouco da atualidade. Não que eu não tivesse interesse em saber, sei lá, do que eles achavam que estava acontecendo no momento no mundo. Imagina, tem pessoas aqui que eu entrevistei no momento do impeachment da Dilma, na eleição do Bolsonaro, que eram assuntos que a gente até conversava, mas que não entraram no livro, porque eu sabia que não que quando aquilo fosse publicado já tinha mudado, né? E eu comecei a fazer essas entrevistas, e mais ou menos uns 3 anos depois, assim, eu acho que já devia ter umas 6 ou 7 entrevistas, chegou um momento em que eu pensei, bom, acho que agora eu já sei mais ou menos o livro que eu quero fazer, e vou começar a procurar editoras. E aí foi complicado, porque primeiro eu achava que eu ia publicar o livro primeiro em Portugal e na Espanha e depois no Brasil. Só que as coisas não foram assim, e foram acontecendo, e eu, no meio desse caminho, conheci o pessoal da Tag Livros, e fiz a proposta para eles toparam. Então o livro sai, a primeira versão do livro sai em plena pandemia, junho, ou agora não me lembro se é junho ou julho de 2020. E assim, eu tive muita sorte, porque o livro sai para os assinantes da Tag. Naquele momento a Tag acho que tinham 2 modos de assinatura, não sei se hoje em dia ainda é assim, mas o livro teve uma tiragem de quase mais de 29 mil exemplares, e são 29 mil exemplares que chegam para as pessoas, né? Não tem o perigo de ficar encalhado, porque todo mês as pessoas recebem um livro. Então essa parte foi muito legal, e o livro, imagina, tanta gente com o livro na mão, teve uma ótima repercussão assim nas redes sociais. Os leitores da TAG são muito ativos, é gente muito jovem que usa muita internet, só que depois o problema foi que o livro não existia nas livrarias, as pessoas queriam comprar o livro e não encontravam, né? E aí, nesse meio tempo, o livro, eu consigo uma editora na Espanha, acrescento mais algumas entrevistas, e o livro sai na Espanha em 2023, e agora a companhia, que na verdade foi quem fez o livro para a TAG, porque eu tenho outros livros publicados pela companhia, a companhia publica o livro numa edição nova, capa nova, e agora finalmente o livro chega às livrarias, né? Pode ser comprado em livrarias. Então é isso, é como se fosse quase uma terceira vida do mesmo livro. E é um livro que tem 10 entrevistas e nomes de bastante peso da literatura brasileira, da literatura portuguesa, da literatura espanhola e da literatura latino-americana, extrapolando o Brasil. Como é que você chegou nesses 10 nomes? Eu sei que a versão espanhol, por exemplo, tem nomes diferentes desses que tem aqui. Mas como que você falou, não, para essa versão, para do que eu tenho aqui nas minhas mãos, para publicar no Brasil, eu acho que são esses 10 que merecem estar lá. É um critério muito subjetivo mesmo, assim, são autores e autoras cuja literatura eu conheço, gosto, e pessoas que eu tinha alguma facilidade. A maioria deles eu já tinha algum contato, assim, eu tinha conhecido por conta do trabalho na fundação, em algum festival literário, então assim, também porque o que eu pedia para essas pessoas, e eu até achei que ia ser mais difícil do que foi, que era dizer para eles que eu precisava de tempo, porque normalmente quando você faz uma entrevista assim e eu fiz muita entrevista freelancer, assim, normalmente você tem, sei lá, meia hora para conversar com a pessoa. Às vezes a pessoa está fazendo a promoção do livro, então é aquela coisa mesmo contada, sabe? Você vai encontrar com ele e a assessora de imprensa fala, ó, daqui a meia hora você tem que acabar porque ele vai dar uma outra entrevista. Então, aquilo é muito angustiante, porque você tem pouco tempo, as perguntas muitas vezes são as mesmas, né? A pessoa já está cansada de falar sobre aquele livro, e eu me sentia muitas vezes frustrado de fazer essas entrevistas. Então, eu, quando procurava essas pessoas, dizia que eu não tinha pressa,
mas que ou seja, não precisava ser logo aquela entrevista, mas que quando acontecesse eu precisava de tempo. E com muitas dessas pessoas eu até tive mais de um encontro, por exemplo, almoçava, tomava um café da manhã, sabe? Era uma coisa demorada. E isso, para um jornalista, é um sonho, né? Porque você tem ali momentos de pausa, tem momentos em que você está falando um assunto que não tem nada a ver com a entrevista, mas relaxa, depois você pode voltar um pouco para um assunto que você queria abordar. Quando eu conseguia fazer em mais de uma ocasião, era ótimo, porque daí às vezes eu até escutava já a entrevista que eu tinha gravado e depois via, eu não queria perguntar mais sobre isto para essa pessoa, sabe? Então, assim, é, essa questão do tempo foi fundamental e é lógico, no final das contas eram pessoas que eram acessíveis, mas é isso, o recorte são autores e autoras que eu conhecia e cuja obra eu gostava. Mas com a Dulce Maria Cardoso você abusou um pouquinho, né? Cara, com a Dulce foi muito engraçado e foi mais engraçado ainda porque tem a ver um pouco com o método que ela desenvolveu, né? Pois Porque é, eu que acho é um que método muito louco também, né? exato. Esse eu acho que é o pesadelo de todo jornalista, né, cara? Que é a questão de você fazer uma entrevista longa e perceber que a entrevista não gravou. E eu tinha o cuidado de ter sempre um gravador e gravar também com o telefone. Aquele dia eu não lembro por que eu não estava, o meu telefone não sei se estava com pouca bateria, eu confiei no gravador e gravei, acho que foi tipo 20 e poucos, 30 minutos da conversa, do começo da conversa, e depois o gravador continua funcionando, só que entra um som que é uma coisa que é impossível de escutar, é só um ruído, dá para escutar umas vozes no fundo, assim, ou seja, sei lá, a gente teve uma conversa de 3 horas, talvez mais do que isso, e durante 2 horas e meia eu só escuto chiados, né? E aí, quando eu percebi isso, eu fiquei em pânico, escrevi para ela, falei, olha, se aconteceu isso, eu entendo perfeitamente se você disser que a gente não pode fazer de novo, que você não tem paciência de fazer de novo, mas assim, eu não consigo aproveitar o que está ali. E ela falou, não, a gente vai fazer de novo e vai sair melhor. E quando ela falou isso, vai sair melhor, ela falou, e ela me contou essa coisa do método dela, que é, ela uma vez estava escrevendo um romance, perdeu o romance inteiro, na época em que ainda não existia essa possibilidade de salvar na nuvem e tal, o computador dela pegou um vírus, ela perdeu o romance inteiro e ela disse que, claro, primeiro ficou em pânico, depois ela pensou, não, eu sei a história, eu estou escrevendo esse livro há mais de um ano, e ela diz que se fecha em casa, assim, avisa todo mundo que ela vai ficar enfiada em casa e reescreve o livro de memória. E ela disse que gostou tanto daquele método que começou a fazer isso com os romances seguintes, que ela, não sei se até hoje ela faz, que essa entrevista que a gente fez já faz algum tempo, mas ela disse que os livros seguintes que ela fez, ela sempre fazia assim, que era escrever, deixar de lado o que ela escreveu e voltar a escrever. E ela disse que isso funcionava muito para ela, porque às vezes você tem alguma passagem do livro que te dá muito trabalho fazer, você tem dó de jogar fora, mas que na verdade não funciona dentro do livro. Então ela diz que nessa segunda escrita, isso automaticamente é como se ela fosse já filtrando. Mas foi curioso, foi muito curioso ter acontecido justamente com ela isso, né? Sabe, eu entrevisto muitos escritores também aqui no podcast, às vezes para coluna, muitas vezes em eventos literários, e sempre que eu posso, eu evito cada vez mais esses papos a quente para falar de lançamentos de livro. Porque, poxa, o escritor já escreveu o livro, ele não precisa falar sobre o livro também, que os leitores falem sobre os livros, né? Eu acho que o papel da crítica, aqui dos leitores críticos como um todo, não só da crítica especializada necessariamente, deveriam ter uma importância muito maior nesse segundo momento do livro do que a palavra do próprio autor para divulgar a obra, muitas vezes querendo domestificar a obra, querendo já induzir como a obra deve ser lida, querendo dar chaves possíveis de leitura para essa obra. E me parece que fica muito mais interessante conversar com escritores quando a gente vai com uma pauta mais aberta para falar de temas mais relacionados, ainda relacionados à escrita, ainda relacionados à literatura,
mas talvez a filosofia da literatura, a natureza da literatura. E eu percebo muito isso no seu livro, né? Como você bem disse, não são entrevistas em cima de temas quentes para falar do último lançamento ou o que aconteceu na semana. E talvez Não, sejam eu vou, entrevistas ainda mais editadas assim, que só façam muito sentido, muito mais em livro do que para qualquer veículo de comunicação para o dia a dia que vai trabalhar em cima do factual. Eu queria saber como é que você se preparava para esses papos, e a impressão que eu tenho é que são papos em que você ia muito mais preocupado em ter assunto para conversar com as pessoas do que buscando por respostas específicas para temas específicos. Era mais ou menos isso? Não, com certeza. Mas só um comentário. Eu sei que você está escrevendo o seu segundo livro, você já publicou o primeiro, é Biblioteca do Fim do Túnel, né? E, cara, é assim, a gente sabe que quando o tempo de um livro é muito diferente do tempo, digamos, da vida cotidiana. Então, entre você escrever um livro, entregar para a editora, aquele livro sair, no caso desses autores, tem muita gente que o livro ainda vai ser traduzido e tal. Então, assim, muitas vezes você quer falar de um assunto que o autor ou a autora, ele já não está mais interessado naquilo, ele já está pensando em outra coisa, sabe? Então, às vezes forçar a pessoa a falar sobre esse livro que já passou tanto tempo e que ela não se interessa mais, às vezes você percebe isso na própria conversa que a pessoa já está com outra ideia na cabeça, está fazendo outras coisas. Então, eu tinha essa mobilidade, essa facilidade de poder falar de assuntos mais variados possíveis. E aí, quando você me pergunta como é que eu me preparava, é assim, cara, eu tentei ler tudo que eu podia e reler, porque alguma dessas pessoas eu já tinha lido, já conhecia a obra, é, ler também as entrevistas, ouvir, escutar, assistir entrevistas dessas pessoas, mas o que eu fazia era, normalmente eu não ia, normalmente não, eu nunca fui com um roteiro prévio, tipo, pergunta número um, número dois, número três, eu tinha um caderno comigo em que eu tinha alguns temas, assim, apontados, tipo, às vezes só uma palavra mesmo, que eu sabia que eu queria falar sobre aquilo, e deixava a conversa rolar. E é curioso porque esses dias eu vi uma entrevista do Renato Terra. Renato Terra fez um documentário muito bonito com Caetano Veloso, que é sobre aquele capítulo específico do livro do Caetano sobre a prisão dele. E o Renato conta que quando ele vai fazer a entrevista, ele faz a entrevista só ele mais uma pessoa, um lugar muito intimista, assim, eles não queriam que tivesse muita câmera, muita gente participando para tentar deixar o Caetano mais à vontade, até porque era um assunto bastante delicado, emotivo, né? E ele diz que o que eles tinham um papelzinho assim, anotado com duas ou três ideias que eles sabiam que eles queriam que o Caetano falasse sobre aquilo. E assim, eu sem saber a maneira como ele fazia, eu me identifiquei muito, porque é muito parecido com o que eu faço, com o que eu fiz nessas entrevistas. E isso permite que você jogue uma ideia para a pessoa e deixe ela falar, sabe? Assim, eu sei, por exemplo, sei lá, eu sei que o Milton Atum é uma pessoa que demora muito para escrever os livros dele, né? Ele é um cara e ele fala sobre isso, sobre a paciência, sobre essa lentidão. Então, assim, isso era uma ideia que eu sabia que eu queria abordar com ele. Depois você começa a fazer essa pergunta para a pessoa e você começa a perceber que até na vida dele, né, no livro eu faço uma espécie de um perfil muito curtinho assim da pessoa, que eu tentei que não fosse só um perfil daquela tipo de coisa. Ah, fulano de tal nasceu no ano tal, em tal cidade, publicou tais livros, se formou em... Eu tento dar um pequeno retrato, assim. E, por exemplo, o do Milton, eu falo sobre isso, porque eu vejo ele fazendo o cigarro dele, ele faz aquilo com muito cuidado, com muita paciência. Ele tem uma espécie de uma bolsinha onde ele tira uma tesoura, ele corta o papel do cigarro, ele tem uma boqueira, ele limpa. Eu acho que aquilo representa muito a forma como ele faz os livros, né? O cigarro de fumo francês, que eu fiquei curioso para saber onde ele arruma o fumo. Exato, exato. Esses detalhes também são muito legais, assim, quando você passa mais tempo com a pessoa, você começa a pegar
um pouco uma ideia do como é que ela é, da personalidade dela mesmo, né? Tudo isso tem a ver com o tempo que você consegue passar com essa pessoa e tem uma coisa que funciona muito em entrevistas por escrito e que não funcionaria de jeito nenhum se fosse para televisão ou até mesmo para um podcast, o rádio, que é a questão do silêncio, porque tinham momentos ali que eu estava com aquela pessoa e a gente ficava em silêncio. E isso não atrapalha nada para uma entrevista por escrito, sabe? Dá mais tempo para a pessoa pensar, dá tempo também de eu pensar no que ela respondeu e tentar fazer uma nova pergunta, sabe? Eu acho que tem muito disso do tempo dentro desse livro. Essa entrevista por escrito que você está falando, só para ficar claro para os ouvintes, a entrevista publicada em formato escrito, não que o Ricardo tenha Exato, mandado as exato. perguntas por escrito e recebido as perguntas por Ah, não, escrito. exato. Não, Inclusive, essas lacunas do tempo se perderiam. nenhuma dessas entrevistas foi feita por escrito. Aliás, eu acho que tem. Eu não lembro se é a Rosa Monteiro, pode ser. Eu acho que a Rosa Monteiro tem uma pergunta que eu não fiz para ela, que eu esqueci de fazer, ou que quando eu estava editando a entrevista eu senti falta, e mandei um e-mail para ela, perguntei para ela, ou era para completar alguma coisa que ela tinha falado, assim, sabe? Mas foi só um complemento. Todas esses entrevistados e entrevistadas eu tive a sorte de passar um tempo com eles, sim. E obrigado por ter falado da Rosa, você me deu o gancho perfeito para a próxima pergunta. E conectando também com o que você falou um pouco do Milton, de perceber um tanto da personalidade desses autores com esse tempo que você passou com eles. E a Rosa também é jornalista, já fez trocentas mil entrevistas ao longo da vida, e ela fala da importância de buscar tirar a capa dos escritores nas entrevistas. Quais capas você notou que os escritores normalmente usam e em que momento você percebia que essas capas começavam a cair? Eu acho que essa coisa da capa, eu nem acho que seja por maldade, assim, mas eu acho que também tem uma questão. Primeiro que existe, claro que você cria uma, uma persona pública, né? Que não é exatamente a mesma pessoa que você em privado. Mas eu acho que também essa coisa da capa é assim, por exemplo, Rodrigo, se eu te pergunto onde é que você nasceu, você não precisa pensar sobre isso, sabe? Você já sabe essa resposta, já falou isso 1000 vezes. Então, tem respostas que essas pessoas dão que são automáticas. Então, se você faz uma pergunta que ela já sabe responder, que ela já respondeu muitas vezes, ela não vai pensar muito sobre aquilo. Então, talvez a capa também tenha a ver com isso. Agora, se você faz uma pergunta que obriga aquela pessoa a pensar um pouco mais, a elaborar um pouco mais a resposta dela, eu acho que essa capa vai saindo, sabe? E assim, isso foi outra coisa que eu consegui, que espero ter conseguido fazer, que é raspar um pouquinho essa capa, porque com algumas dessas pessoas eu já tinha estado, já tinha reparado algumas, sim, já conhecia minimamente, e com várias delas eu tinha amigos, ou pelo menos conhecidos em comum. Então, por exemplo, a Rosa Monteiro mesmo tem uma pergunta que eu faço para ela, que quem me soprou a pergunta foi um amigo nosso, um outro escritor colombiano que chama Héctor Abad Faciolins, que é uma pergunta sobre as tatuagens dela. Sabe, e às vezes, por exemplo, o Juan Gabriel Vázquez, a editora dele espanhola, me falou que ele era tão obsessivo com a questão da mancha da página no livro, que ele formata o computador dele com o exato tamanho da página que vai sair impressa, porque ele quer saber como é que vai terminar uma linha, que é o que no jargão jornalístico a gente chama de viúva, né? Às vezes fica uma palavra aqui embaixo numa página e depois a palavra seguinte passou para outra página. Ele é tão obcecado com isso que ele trabalha, é como se ele fosse já o editor dele mesmo. Então eu acho que isso demonstra muito não é só um capricho, isso tem a ver com o método dele e a maneira como ele entende a literatura, né? Como ele faz a literatura. Então, essa coisa de raspar, de conseguir um pouco além das pessoas, eu tentei. Agora, também é verdade que eu acho que tem muita coisa que as pessoas não querem falar e dão respostas que são menos profundas, assim, e aí é muito difícil a gente saber até que ponto
tem um jogo também de criar uma personalidade, ou se a pessoa é mesmo aquilo, né? Aí fica para o leitor tentar adivinhar também. Eu olho para diversas pessoas do meio editorial, do meio literário, inclusive os colegas nossos jornalistas que estão nesse meio, e muitas vezes eu fico pensando assim, poxa, será que essa pessoa ela está trabalhando com literatura porque ela arrumou um emprego nessa área e ela está na literatura? Ou será que essa pessoa ela tem a literatura como um pilar central da vida e foi dar um jeito de trabalhar com isso porque não gostaria de tocar a vida afastado da literatura? Eu, no meu caso, eu me encaixo no segundo. Como que é para você isso? Você foi trabalhar na Fundação Saramago porque era a literatura que você queria ou a literatura te rendeu um emprego e por acaso você foi ficando e está gostando disso? É curioso isso. Eu acho que é um pouco as duas coisas, assim, sabe? Eu não fiz um plano de vida assim de trabalhar com literatura. Por exemplo, a minha trajetória primeiro que eu não sou formado em jornalismo, eu sou formado em direito. Eu fui trabalhar, eu descobri depois de formado em direito que eu seria um péssimo advogado. Trabalhei, cheguei, tirei a carteira da ordem, trabalhei 6 meses Você é uma como. pessoa muito boa para ser um bom advogado, né? Olha, eu não sei se eu sou um bom jornalista, mas assim, eu tenho certeza que eu sou melhor jornalista do que advogado. E aí a vida, acho que também às vezes a gente faz por isso, tem muita questão da sorte, do destino, que é um dos assuntos que eu gosto, assim, e tinham coisas que eu perguntava no livro que tem muito a ver com inquietações minhas mesmo, né? Eu falo muito sobre isso, pergunto muito sobre o destino para essas pessoas, sobre a função da literatura, mas então no meu caso, eu vou trabalhar na Folha de São Paulo. Durante muito tempo trabalhei como jornalista esportivo, sempre fui um leitor, sempre gostei de literatura. Depois minha vida mudou, eu fui fazer um mestrado na Espanha e aí sim já comecei a direcionar minha vida mais para para literatura, assim, comecei a tentar trabalhar mais como jornalista cultural e aconteceu, tive essa super sorte, eu já tinha lido quase tudo do Saramago, tive a super sorte de parar na fundação, assim, e hoje eu tenho muita dificuldade de imaginar a minha vida longe dos livros, assim, é, tomara que eu possa continuar trabalhando com isso, seja numa fundação, ou seja, mas eu quero estar próximo dos livros, porque é uma coisa que eu sinto realmente muito prazer em fazer, assim. E eu acho que esse livro, sobretudo, é o livro de um leitor, assim. Eu, quando vou conversar com essas pessoas, realmente as curiosidades que eu tenho são curiosidades de leitor, de uma pessoa que leu a obra desses autores e autoras, que se interessa e que tem perguntas que eu faço ali que são realmente muito ingênuas, assim, que são muito básicas, mas que me parecem interessantes saber como é que funciona a cabeça dessas pessoas que escrevem ficção, né? Eu não escrevo ficção, todos os livros que eu publiquei são de não ficção. Então, eu sinto um certo fascínio, assim, de tentar entender como é que funciona a cabeça de uma pessoa que é capaz de criar um universo inteiro, criar uma cidade, criar pessoas, criar um mundo inteiro. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o livro entrou na minha vida e eu tive a sorte de conseguir fazer também que isso virasse uma profissão, uma maneira de ganhar dinheiro, ganhar pouco dinheiro, né? Porque nossa profissão não dá muito dinheiro, mas de conseguir sobreviver fazendo isso. E essa é outra coisa que eu penso muito, que você falou, né, de você ser essencialmente leitor. Eu, na hora que eu olho para minha trajetória, eu consigo perceber muita diferença, e que bom, do que eu era como leitor há, sei lá, 10 anos e o que eu sou como leitor hoje. Você consegue mensurar, ou imaginar, ou confabular, ou pelo menos cogitar quão diferente você é um leitor hoje, graças a esse contato frequente que você tem com escritores, não só para escrever o livro, mas muito aí na Fundação Saramago, em todo esse trabalho que você faz? Como que
que esse contato tão íntimo com ficcionistas moldam o leitor, Ricardo, para a ficção? Pô, isso é uma ótima pergunta, difícil de responder. E sabe o que eu acho? Assim, claro, isso deve acontecer muito com você. Assim, eu vamos imaginar que eu comecei a ler. Tô com 45 anos agora. Se eu comecei a ler assim literatura um pouco mais sério, vai, com 17, 18 anos, eu já tenho quase 30 anos, 20 e tantos anos de ler livros. Então, acontece muito de eu, às vezes, ler um livro e ir atrás de um livro que eu li faz 20 anos, faz 25 anos, que eu tenho, às vezes eu não tenho memória nenhuma do livro, da história. Muitas vezes eu só tenho a memória de quem eu era quando eu li aquele livro. Às vezes eu consigo me lembrar onde é que eu estava, onde é que eu comprei esse livro. Essas coisas, para mim, são mais fáceis de lembrar do que a própria história, o nome dos personagens, enfim. E às vezes é muito curioso você voltar a livros que você sabe que mexeram muito com você quando você tinha 18, 20, 25 anos, e você lê agora e você pensa, não, às vezes você não consegue nem entender por quê ou o contrário, às vezes você volta para um livro e o livro mexe de outra maneira, né? E acho isso incrível, porque é o mesmo livro, mas ao mesmo tempo não é o mesmo livro, porque você já não é a mesma pessoa, né? Então, assim, para mim é muito difícil responder essa tua pergunta. Agora, o que eu também acho é que às vezes eu sinto saudade, assim, de ler sem ter essa bagagem, sem conhecer, digamos, o que está tudo por trás, assim, da indústria, sabe? Sim, esse leitor mais desarmado, assim, de abrir um livro. Eu acho quando eu era. Porque também você É tem mais menos. romântico, quase, né? É porque você tem menos leitura. Então, assim, às vezes tem livros que você leu, como você nunca tinha visto aquilo, você acha aquilo magnífico. Depois você vai conhecendo outras coisas e vê que aquilo, na verdade, foi beber numa fonte que você agora já conhece. Então, ou seja, né, você vai descobrindo, sei lá, é como, por exemplo, eu quando fui trabalhar como jornalista esportivo, eu adoro esporte, adoro futebol, fui trabalhar com isso, e quando você começa a descobrir como é que funciona ali, vai ter contato mais próximo com jogadores, com diretores e tudo aquilo. Às vezes, não digo que você perde um pouco a paixão, mas assim, você tem um olhar que já não é tão puro, né? Então, às vezes eu acho que é bonito também você ter essa leitura de não saber muito bem quem que é aquele autor, não conhecer muito bem as coisas e se deixar apaixonar por um livro, assim. Mas ao mesmo tempo, eu entendo isso que você diz, mas aí pensando aqui de coisas que eu tenho pensado na vida como um todo também, até que extrapola a questão da literatura. E aí, ignorando essa parte de mercado, essa parte de bastidores, de eventuais podridões que existem que existe muito no futebol e que eventualmente pode acontecer em qualquer meio, inclusive na literatura. Mas conforme a gente vai tendo um repertório maior, vai ficando mais rigoroso, os prazeres se tornam mais raros, né? Isso aí eu acho que vale para tudo, vale para curtir o futebol, vale para curtir a literatura, vale para curtir um vinho, coisa que nós dois gostamos também. Então, quanto mais a gente aumenta a régua, mais difícil vai ser a gente encontrar aquilo que nos deslumbra, que nos dá prazer. Por outro Sim. lado, me parece que quando a gente encontra, são prazeres que a gente sabe aproveitar de uma maneira muito melhor do que de quando a gente estava andando pelo mundo com os olhos brilhando e achando tudo lindo, maravilhoso, qualquer bobagem nos encantando. Sim, mas assim, agora meio que contradizendo o que eu acabei de dizer, mas assim, por exemplo, eu hoje em dia abro um livro do Borges e eu continuo, assim, eu acho que cada vez mais eu me espanto mais com o que está ali dentro, sabe? Porque talvez seja que eu tenho também mais repertório para conseguir entender aquilo. Ou Drummond. Putz, o Drummond, cara, para mim, cada vez que eu leio, que eu releio um poema do Drummond, eu descubro coisas ali que eu não tinha descoberto e que me fascinam, assim. E eu acho que isso também é sensacional da literatura, meu, porque você pode reler um livro, sei lá, o livro do Desassossego, por exemplo.
Eu lembro que eu tentei ler o livro do Zacego a primeira vez e não entendi nada, não gostei, achei aquilo muito confuso. E depois passou muito tempo, não sei, deve ter passado uns 10 anos. Eu li a primeira vez e depois li em seguida, assim, eu acho que eu li em um espaço de 5 anos, eu li 3 vezes o livro dos Acegos, sabe? E às vezes, de vez em quando, eu não estou fazendo nada e pego e leio só um fragmento, que também é um livro que é muito propício para isso, né? Você lê só uma passagem ali. E, cara, fico espantado, assim. Eu acho maravilhoso isso. E não sei se outras obras artísticas tenham esse poder, assim. Não sei se eu assistir 50 vezes o mesmo filme, eu vou continuar descobrindo. Talvez sim, mas eu não sou tão cinéfilo como leitor. Então, para mim é isso. Tem alguns livros que eu acho que eu vou passar a minha vida inteira lendo e relendo e não vou acabar de... Não vou me saciar. E você já resvalou nisso aqui na nossa conversa, mas é uma pergunta que se repete em diversos momentos sobre a ficção. Inclusive, eu acho que tem uma parte que eu dei risada, eu acho que na entrevista com o Juan Gabriel Vasquez, que você pergunta, ele afirma uma coisa, aí você contraria o que ele afirmou anteriormente, fala, não, mas você está respondendo isso, então talvez tenha. Você descobriu se a literatura final serve para algo, Ricardo? Essa é uma pergunta que não, se não está em todas as entrevistas, está em quase todas. Que é realmente uma pergunta que eu me fazia muito, assim, porque se você for pensar, é uma coisa muito doida, assim, né? Por que que a gente lê, cara? Por que que você gasta dinheiro, tempo? É, talvez, talvez no passado, assim, fosse mais no século, sei lá, XIX, século XVIII, fosse mais lógico pensar que uma pessoa lia porque ela tinha muito menos estímulos, assim, né? Não existia o cinema, não existia, obviamente, a internet. Ler talvez fosse a única maneira de escapar. É, mas a gente continua lendo. Então era. E eu tinha uma intuição que eu acho que eu continuo pensando mais ou menos dessa forma, que é que eu acho que tem sim uma utilidade. Agora, é uma utilidade muito difícil de explicar, porque, sei lá, agora está acontecendo um genocídio, um massacre de uma população. E você pode convocar os melhores escritores que existem em todas as línguas e eles não vão conseguir fazer nada para parar aquilo que está acontecendo. Então, assim, se você for pensar, não tem utilidade nenhuma. Nesse sentido, não é útil. Agora, eu não consigo é, aceitar a ideia de que um livro não possa, ou seja, não pode mudar o mundo, mas que um livro pode mudar uma pessoa, eu tenho certeza disso. E eu acho que qualquer pessoa que é leitora vai saber te dizer uns quantos livros que mudaram a vida dela, né? Então, assim, tem uma utilidade? Para mim tem, como pessoa individual tem uma função, tem. Agora, é isso, um livro não para uma guerra, um livro não melhora o mundo, mas também pode denunciar, né? Então, e eu gosto de fazer essa pergunta porque eu acho que quando você vê a resposta dessas pessoas, a minha tendência era sempre concordar com eles, embora as respostas muitas vezes sejam contraditórias uma com a outra, e um diga uma coisa e outra não. Porque eu acho que tem várias formas de você abordar isso, e que, na verdade, é isso. Um livro pode ser uma coisa totalmente inútil, um verso, um poema pode ser totalmente inútil, mas também pode ser super útil. É, tem uma frase que ficou famosa da Matilde Campilho, que é o livro não muda, acho que o livro não muda o mundo, mas muda o instante, né? Acho que é isso a frase dela. Putz, eu concordo muito com isso, que assim, naquele momento que você tá, Ou não salva o mundo, mas salva um instante. A é poesia não salva o isso, mundo, mas salva um instante. exatamente, a poesia não salva o mundo, mas salva o instante. Cara, eu acho que a definição dela é perfeita. Naquele momento ali que você tá lendo o Drummond, putz, o cara tá te fazendo companhia, tá abrindo a tua cabeça, tá te mostrando. Óbvio que tá tendo uma função e tá te salvando. Né? Bom, eu acho que assim, isso que você falou de concordar com as respostas, eu acho que diante de qualquer resposta
bem dada para uma pergunta como essa, a sequência mais honesta que poderia ter, que pode se ter, é um pueril, poxa, pode ser. Porque me parece que, assim, só pegar as respostas que estão no livro, nenhuma delas encerra a questão também. Ninguém consegue ser taxativo sobre isso, independente de qual caminho tome, né? Então, são respostas cercadas de nuances que abrem caminhos possíveis, mas que não esgotam outros caminhos. Na minha cabeça, a literatura, ela serve para coisa pra caramba. Só que a dificuldade que a gente tem de falar isso é que a literatura não serve para fins pragmáticos. Então, mesmo a poesia que salva um Exatamente, exatamente, instante, a poesia que exatamente. salva um Tem instante, a um, poesia que salva o meu instante não vai ser a mesma poesia que salva o seu instante. Talvez para você exato, seja o Drummond que bate dessa forma, mas para o outro seja a Rupi Kaur, sei lá. sim. Tem um poema do Juan Gelman. Não lembro o título do poema, mas ele diz alguma coisa como: com esses versos não tomarás o poder, com esses versos não farás a revolução, não comprarás pão com ele, não comprarás vinho com ele. E ele fala, e ainda assim você se senta na mesa e escreve, né? É, e é isso, e ainda assim a gente se senta e lê um livro, e lê um poema, quer dizer, a gente, sabendo que aquilo. E acho que tem uma ideia assim que talvez a gente nem se torne melhor pessoa lendo um livro, porque a gente conhece casos de pessoas que são horríveis e que são super eruditas e leram de tudo e escutavam música clássica e conhecem sobre obras de arte, sabe? Então, assim, é, também não é garantido que uma pessoa que seja leitora ou que goste de outras obras artísticas seja a melhor pessoa. Agora, acho muito difícil pensar que pior. Eu acho que ninguém vai ficar pior lendo um livro. Gosto do seu otimismo. Ricardo, para além do que a gente encontra no livro, quais momentos você guarda assim com carinho desses encontros? Que, como você disse, né, foram encontros às vezes na casa de praia da pessoa, ou então andando com a pessoa por estradas. Eram momentos que poderiam render, é, momentos que poderiam render bons momentos para além do que você escolhe para contar aqui. Ah, cara, eu lembro, assim, eu lembro com muito carinho desses momentos, assim, sabe, do planejamento que eu tinha que fazer. Muitas vezes eu tive que fazer viagens, assim, sabe? Às vezes as pessoas me perguntam se vai ter um sobre a ficção 2 assim, e eu falo que não, porque eu acho que eu não. Eu acho que eu era uma pessoa muito mais otimista e aberta a fazer essas coisas do que hoje em dia, sabe? Há 10 anos atrás eu acho que eu tinha mais é, disponibilidade para. Porque é um trabalho, é isso. Eu gastei tanto dinheiro com esse livro, de comprar livro desses autores, de viajar, sabe? Enfim, era um empenho mesmo, mas eu fazia aquilo com uma vontade de que as coisas dessem certo, assim, isso sem saber quando é que o livro ia ser publicado. Então, é, guardo muita, guardo muitas boas lembranças disso, e é curioso porque às vezes as pessoas me perguntam assim, teve algum desses autores que você não gostou? Cara, não, assim, todo mundo me tratou super bem, foram encontros maravilhosos, e eu em algum momento achava que eu tinha virado mesmo amigo dessas pessoas, assim. Então, claro que com algumas delas eu ainda continuo mantendo contato, assim, mas para mim naquele momento era uma coisa tão genuína e eu achava que as pessoas estavam tão abertas a conversar comigo, que acho que foi criada uma mínima relação, assim, sabe? Quando o subtítulo do livro é Conversas com Romancistas, isso é uma coisa pensada, não poderia ser entrevistas com romancistas, né? Mas eu tentei mesmo e espero ter conseguido passar isso para quem lê o livro, que foram conversas mesmo, sabe? De duas pessoas. Óbvio que não.
aqui não tem uma questão de nível, né? Não é que eu tô no mesmo, não tô no mesmo nível que o Milton Atum, que o Mia Couto, que a Rosa Monteiro ou qualquer uma dessas outras pessoas, mas eu acho que nesse momento o diálogo que a gente consegue estabelecer é um diálogo linear, assim. Eu sou uma pessoa que honestamente tenho curiosidade sobre alguns assuntos e eles também estavam abertos a me responder sobre aquilo e a gente conseguiu estabelecer uma conversa. E por que a conversa com o Eduardo Galeano não entrou no livro? Você menciona ela lá nos agradecimentos, colocou nos simuladores de vuelo, e Pois é, aqui, não, quem gosta de Galeano, que compre a versão em espanhol. essa é a pergunta que a minha editora espanhola fez. Só que a minha editora espanhola falou, pô, então vamos publicar essa primeira entrevista que você faz. Só para as pessoas entenderem do que a gente está falando. Nesse momento da minha vida em que eu não era nem advogado, eu era um estudante de direito e eu vou fazer uma viagem com um amigo meu que é jornalista, o Fernando Evangelista, e a gente ia para Buenos Aires e o Fernando falou: a gente podia passar antes em Montevidéu e entrevistar o Galeano. E eu achei que ele estava brincando, né? E eu falei: mas isso é impossível. Ele falou: não, eu tenho. O Fernando escrevia para Caros Amigos. Ele falou: eu acho que o pessoal da Caros Amigos tem o contato do Galeano. Vou pedir. Pediu, escreveu um e-mail e o Galeano falou: sim, com certeza, podem vir. Combinou a data no café que chama Café Brasileiro, em Montevidéu. E nós fomos, assim, eu acho que eu devia ter 23 anos, 24 anos, e empolgadíssimos para ir fazer entrevista, e no meio do caminho eu me dei conta que aquilo era uma coisa totalmente absurda. Falei, Fernando, mas eu nunca fiz uma entrevista na minha vida, cara. Como é que eu vou fazer uma entrevista com o Galeano? O Fernando falou, não, mas você já leu, a gente já leu, todo mundo leu os livros do Galeano, a gente sabe, fica tranquilo. Eu começo a entrevista, faço as primeiras perguntas e a gente vai conversando, é uma conversa. E assim, foi super bom, o Galeano foi super generoso, a gente passou lá com ele horas, e essa foi realmente a primeira vez que eu fiz uma entrevista na minha vida. E eu comento isso na introdução do Sobre a Ficção, e a minha editora espanhola falou, pô, vamos publicar essa entrevista. Então, no livro em espanhol, a entrevista tá publicada também. Olhando para os autores que temos aqui, quem você gostaria de entrevistar ainda que você não entrevistou? Então, É, não, vou dividir em dois. Me fala um vivo que você gostaria de entrevistar e um morto que você não vai conseguir entrevistar, mas gostaria de ter tido a oportunidade. putz, então, o morto, eu queria muito ter entrevistado o Javier Marias. Eu sou super fã. E quando eu fiz o livro, ele estava vivo ainda, mas ele era muito difícil de. Eu ia Não, falar, ele pô, era. esse aí é duro porque é um morto factível, né? Sei lá, se você quisesse entrevistar o Machado de Assis, aí você foi extemporâneo, não tem como. Agora, pô, um que a gente Não, o dividiu o Javier tempo. Marias naquele momento teria sido possível, mas ele era não era muito acessível. Putz, de pessoas que estão vivas, eu tenho muita, sei lá, por exemplo, a Samantha Schweblin, é uma pessoa que eu gostaria muito de entrevistar, sempre teve na minha lista aqui, mas não conseguimos. Ela mora em Berlim. Eu não consegui marcar com ela, assim, mas espero um dia conseguir fazer. E, putz, de mortos há muito tempo, assim, sei lá, cara, tem tanta gente, sei lá. Clarice, por exemplo, embora não sei se era, talvez não fosse uma entrevistada tão fácil, mas, putz, Clarice devia ser maravilhosa de vê-la, assim, de conversar com ela. Pô, o Drummond, por exemplo, que eu falei. Enfim, tem muita gente, né? Cara, pra gente fechar o nosso papo, me indica um livro. Tá, agora vou te pedir pra você me indicar um livro e um vinho. Olha, deixa eu te. Livros, por exemplo, eu li há pouco tempo um livro de inclusive um dos entrevistados, que é o Juan Gabriel Vasquez, que eu adoro tudo que ele faz, mas assim, é um livro que ele escreveu, acho que é o último livro que ele escreveu, que chama. Peraí que eu tenho ele aqui.
eu acho que foi publicado agora no Brasil, pelo menos aqui em Portugal foi publicado agora. Chama Los Nombres de Felisa, os nomes de Felisa. E a história é assim, o Juan Gabriel Vasquez lê uma notinha que o Garcia Marques escreve, falando da morte dessa pessoa que ele não sabia quem era, e ele fala que a Felisa era uma artista colombiana que tinha morrido em Paris de tristeza. Ele fala basicamente isso. E o Juan Gabriel Vasquez fica tão obcecado por essa história que ele recria, ele faz uma espécie de uma biografia ficcionada dessa pessoa, dessa artista. Então ele vai tentar descobrir quem é ela, por que, que ela estava triste, e assim, só que é um livro tão bem construído, porque, claro que tem partes que são dados biográficos, que ele vai buscar dela, das obras que ela fazia, por que, que ela estava exilada, por que, que ela tinha sido expulsa da Colômbia, mas tem uma boa parte do livro que é da cabeça dele, que ele tenta pensar por que, que ela estava triste, o que, que tinha acontecido. E é uma coisa maravilhosa, meu. É um dos últimos livros que eu li. Fiquei encantado. Agora, Enquanto você pensa, eu só vou então sublinhar o nome do Juan Gabriel Vasquez, porque eu já venho falando isso há algum tempo. Mas, inclusive, dos nomes aqui que estão no seu livro, talvez seja o mais desconhecido dos leitores brasileiros, o que é uma pena, que o Juan Gabriel Vasquez é um baita de um escritor, ele é colombiano, para quem não conhece, e ele também tem um livro maravilhoso, que eu sei que já foi publicado aqui, que é O Ruído das Coisas ao Cair. Sim, 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 Então, sim. só aproveitar para fazer Cara, reafirmar essa dica do Juan Gabriel Vasquez, porque não, ele tinha que ser mais lido no Brasil e tinha que ser, inclusive, melhor editado aqui no Brasil em termos de frequência de edições. Porque, pô, não tem 2 anos, se eu não me engano, ele lançou um livro maravilhoso de conferências dele, que se chama A Tradução do Mundo, que seria sim, a tradução em sim, sim, português, sim. e até hoje ninguém nem olhou para esse livro aqui no Brasil ainda. Putz, esse livro é maravilhoso. Acho que são umas aulas que ele deu, né? Numa universidade. Isso. Pô, o Juan Gabriel Vasquez é uma pessoa que eu sigo muito, assim, que sempre que sai um livro dele eu corro para comprar. E cada livro dele que ele escreve, eu falo assim, agora ele já não vai conseguir fazer nada melhor do que isso. E ele se supera, meu. O livro dele anterior a esse, Os Nomes de Felícia, também chama Volver la Vista Atrás. É uma coisa maravilhosa, meu. É incrível como esse cara escreve. Agora, e o último livro que eu li, que eu também adorei, que já é outro registro, mas é o diário da Joan Didion, das consultas dela, das conversas dela com o psiquiatra. Chama Notas para John. Acho que também já saiu no Brasil. Cara, adorei, assim. É um tipo de livro que eu não sou muito acostumado a ler e também recomendo muito, assim. Achei incrível. E sobre vinhos, eu não sei se você vai encontrar aí no Brasil, mas aqui eu tenho a sorte de encontrar aí por um preço muito razoável um vinho que se chama Caiado. Caiado, que é do Alentejo, da parte de cima do Alentejo, já quase perto da Espanha. Tem vinho tinto, branco e rosé. O rosé eu nunca provei, mas o tinto e o branco são muito bons. Vou procurar. Ricardo Viel, muito obrigado pelo papo, cara. Cara, obrigado aí. Obrigado pela conversa. E parabéns pela tua página e pelo teu podcast, cara. Eu sempre escuto e gosto muito mesmo. Faz companhia para mim pro trabalho. Eu demoro meia hora para ir pro trabalho e meia hora para voltar. E eu sempre vou escutando. Normalmente, para ir, eu escuto um podcast de notícias para saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E para voltar, eu escuto uma coisa mais leve, pode ser um podcast de literatura ou alguma coisa assim mais suave, e sempre te escuto. Fico contente de saber. Então, você, ouvinte, é de Portugal. Valeu. Quando aparece no mapinha Portugal, Lisboa, sou eu, cara. Obrigadão, Ricardo. Valeu, meu velho. Um abraço. Por hoje é isso aí, pessoal.
Indique o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até daqui 2 semanas.